Olá a todos. A nossa aula de hoje trabalha o manejo integrado de doenças em cultivo orgânico. Então, é muito importante que a gente tenha em mente que o sistema orgânico requer todo um procedimento que possa trabalhar a vertente ambiental fortemente, sabendo-se que muitas das variedades que são cultivadas, muitos híbridos, têm suas variações comportamentais e somos sabedores de que as perdas na agricultura causadas por patógenos, elas são bem significativas. Daí porque nós precisamos conhecer sobre a etiologia das doenças mais importantes para que se combata a causa em detrimento do efeito. E também observar os aspectos relacionados às condições ambientais. É de fundamental importância toda essa visão para ter como foco principal a garantia da produção e da produtividade. O cultivo orgânico ele trabalha fortemente a questão do equilíbrio biológico. Nesse ponto, o solo é um ente vivo com a sua microbiota sempre ativa e o homem, ao trabalhar esse agroecossistema, tem que ter uma visão ampla, tanto holística como integrada, de tal sorte que ele possa trabalhar corretamente o manejo solo, água, planta e ambiente. Fora isso, ter em mente que a manutenção da biodiversidade é ponto fundamental para a manutenção do equilíbrio biológico. Daí porque toda e qualquer medida conservacionista nesse sentido é bem-vinda, bem como o incentivo ao controle biológico natural, que muitas vezes passa despercebido pelos técnicos. Os métodos de manejo de fitomoléstias em pré-plantio, principalmente em cultivo orgânico, eles têm por objetivo evitar a entrada de novos patógenos naquela área, principalmente se for uma área que foi trabalhada numa transição de um cultivo convencional para o cultivo orgânico. Trabalha-se em dois sentidos: reduzir as fontes de inóculo, né, dos patógenos, né, aí ovos e larvas de nematóides, hifas, esporos de fungos, talos bacterianos, partículas virais, né, bem como também reduzir a taxa de progresso da doença. Quanto mais você trabalhar no sentido de reduzir a taxa de progresso da doença, menor será o impacto sobre o cultivo. Então, as medidas de exclusão, elas são fundamentais no cultivo orgânico para impedir e ou retardar a entrada de fitopatógenos nessa área de cultivo, né? Se possível, que essa área bem equilibrada seja livre de patógenos, né? Um material genético sadio, podendo utilizar barreiras vivas, se for o caso. Nas estratégias de manejo em pré-plantio, ter como foco, sempre que possível, áreas livres de patógenos que foram trabalhadas, recuperadas com adubação verde, com compostagem, uso de barreiras vegetais. Por exemplo, se você for cultivar tomate 40 dias antes do plantio, nessa área fazer
a semeadura de milho em faixas para que o milho se constitua numa barreira viva, ou então o capim, elefante, capim, colonião. O uso de sementes e mudas e substratos livres de patógenos é fundamental. Isso dá uma garantia muito forte para a consecução do êxito em termos de produção e produtividade. Ser focado nas medidas para redução de inóculo inicial, consequentemente disseminação do patógeno, ficar atenta ao ciclo das relações patógeno-hospedeiro. A solarização do solo é uma medida que é sempre bem-vinda, desde que exista disponibilidade de água. O controle biológico, basicamente, no sistema orgânico, ele deve partir da premissa que é o controle biológico natural. É importante que o agricultor tenha conhecimento das pragas-chave, principalmente aquelas que são transmissoras de fitovirose, como pulgões, cigarrinhas, trips, mosca branca. Outro detalhe é que não deve usar exageradamente agroquímicos, porque eles interferem. Quanto mais agroquímico aplica, mais a planta vai produzir carboidrato, que constitui a alimentação dos fitopatógenos e fica alimentando o ciclo. Medidas de controle cultural que agregam valor ao plantio. Essas medidas são fundamentais, como rotação de cultura, o espaçamento correto, a determinação das linhas de plantio em função da luminosidade, barreiras vivas, etc. O controle de fitopatógeno, como nós vemos aí na figura, alternária, fusário, né? Quer seja patógenos do solo, né? A adubação verde, a compostagem por si só, já irão dar uma grande parcela de contribuição na geração de micro-organismos, geração e manutenção de micro-organismos que vão manter o equilíbrio, porque são antagonistas, né? Além do mais, a correção do próprio pH do solo vai desfavorecer, por exemplo, fusário, né? Quando a incidência de fusário ocorre num solo, esse solo é um solo ácido. Então, a adição de matéria orgânica ao solo já é um bom início para ajudar nesse controle. Esse controle também é feito pela destruição e incorporação de restolhos culturais. Normalmente, os restolhos culturais se constituem focos de propagação de doença. É onde muitos patógenos permanecem viáveis, sobrevivem em restos de matéria orgânica em decomposição. Então, eles são fontes de inóculos. Então, trabalhar na incorporação da matéria orgânica ao solo, na compostagem, consequentemente, reduzir a densidade de inóculo. Com isso, você vai trabalhar para diminuir os efeitos da intensidade e severidade da doença. Então, a regra número 1 é sempre estímulo ao controle biológico. Outro ponto importante no manejo integrado de doença em cultivo orgânico é a eliminação de plantas hospedeiras. Essas plantas hospedeiras de patógenos normalmente são plantas velhas em regime de sistema de cultivo escalonado ou plantas voluntárias que apresentam sintomas de doença de planta. Veja, por exemplo, essa aí que apresenta sintomas de begomovírus, o vírus do mosaico dourado do feijoeiro. Então, tem que ser eliminada porque ela se constitui um foco para disseminação da doença. Como estratégias para a redução
nós temos a utilização de variedades resistentes, uma boa nutrição com um adubo orgânico, seja ele bovino, seja ele de aves, né? Uma boa cobertura morta, né? Uso de barreiras vivas, rotação de cultura e policultivos. Todas são estratégias adotadas que vão trabalhar fortemente o viés para prevenir e reduzir as doenças. Então, nós queremos concluir dizendo que todo cuidado com plantas com sintoma de virose. Nesse ponto aí, quanto mais for retardado a taxa de progresso da doença, melhor. Patógenos de solo incidindo, a adubação orgânica é fundamental para mantê-los sob controle, evitar o acúmulo de água e encharcamento no solo. Sempre que possível, a eliminação de plantas com sintomas de doença. Monitoramento diário, pela manhã e pela tarde do plantio, é fundamental. É a filosofia do caça-pragas. Espaçamento adequado que permita uma boa aeração, do mesmo modo, uma boa densidade de plantio que não feche muito, né? Pulverizações com calda de manipoeira, que é o subproduto da fabricação da farinha de mandioca, na proporção de 1 parte de manipoeira para 7 partes de água, semanalmente, é fundamental. Isso tem ganhos muito importantes. Bem, essa é a nossa aula de hoje. Agradecemos a atenção e até a próxima.